Está no ar a nossa e vossa programação. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus Cristo. Direção e apresentação, presbítero João Alegre, João Galdino. Na sonoplastia, minha neta Ashley. Se você quiser nos convidar para levar uma palavra na sua congregação, é só nos convidar. E-mail na descrição do vídeo. E iremos com prazer. Amém e amém. Use você esta. E se você está gostando do nosso canal, use, inscreva, deixe o seu like e favorito. E nós estaremos muito felizes com a sua participação na nossa programação. Não se esqueça, entre na nossa programação, que é uma programação maravilhosa, que nós falamos a palavra de Deus pura, genuína. Nós que somos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Belém, não somos melhor do que ninguém, mas gostamos de falarmos e ouvirmos e obedecer a palavra, porque está na tela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que maravilha! Você está feliz conosco e nós estamos com você. Agora nós vamos orar e após a oração nós iremos falarmos a gloriosa palavra de Deus. O tema desta mensagem é ensinar, significa educar, instruir, Salmo 86, verso 11. Agora nós vamos orar. Eu também rogo as orações dos irmãos para que nós prossigamos cada dia mais, nos abençoando através da palavra e vocês também sendo abençoados. Bondoso eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento glorioso, o qual agora, Senhor, estamos orando. Abençoa os ouvintes que estão sintonizados na nossa programação, através do canal YouTube da nossa programação. Abençoa todos, Senhor, dá vitória para que eles sejam felizes juntamente conosco, unificados no seu espírito, no seu objetivo, servir a Deus e trabalhar na obra para ganhar as almas para teu reino, Senhor. Abençoa da saúde a todos os nossos ouvintes, abençoa o nosso lar, nossa família, minha companheira, minhas netas, meus filhos, abençoa toda a igreja da face da terra, pastor, cooperador, os missionários, toda a obra da igreja, desde de manhã até a noite deste dia, abençoando, salvando, abençoa os ciclos de oração, os adolescentes, as crianças, os jovens que te louvam, Senhor, todos os conjuntos, enfim, todo o ministério do Belém, todos os ministérios, Senhor, para que seja uma bênção. Abençoa o pastor Pereira, abençoa o pastor José Wellington, toda a diretoria do Belém, abençoa todos, abençoa meu irmão pastor Cícero, abençoa meu irmão Joabe, dá saúde a ele, paz, repreenda toda enfermidade que está alojada no seu corpo. Eu também, Pai querido, te peço saúde para continuar falando a tua palavra com plena liberdade do teu Espírito Santo. Abençoa-nos da graça, abençoa nossos vizinhos, toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora nós iremos falarmos a santa e gloriosa palavra do Senhor. O tema é ensina. Significa educar, instruir. Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Resumo desse verso do Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e meio às suas lutas. O salmista pede humildade, que Deus lhe ensine seus caminhos e sua verdade, para que o sirva de coração. Nas provações e dificuldades, devemos clamar a Deus, pedindo sabedoria para andar em seus caminhos e um coração que verdadeiramente o tema e que se deleite na sua vontade. Salmo 25 e 4. Faz-me saber
os teus caminhos, Senhor. Ensina-me a glorificar o teu nome, Jesus. Ensina-me as tuas verdades. Resumo desse verso, Salmo 25:4. Faz-me saber os teus caminhos, assim como Moisés, em Êxodo 33:13. O salmista ansiava intensamente por conhecer os caminhos de Deus. E é possível o crente conhecer algo das obras de Deus. Salvação, milagres, mas nunca realmente conhecer a Deus ou entender os seus caminhos. Os caminhos do Senhor é um, mas os nossos caminhos é outro. Mas nós vamos seguindo nos caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o mediador, o advogado da minha, da sua e da nossa causa. Graças a Deus, porque nós estamos no caminho do Senhor. Nós nunca realmente conhecer a Deus ou entender os seus caminhos. Os princípios da sabedoria por meio dos quais Ele opera em nós e nos guia. Os princípios básicos para conhecermos os caminhos de Deus, segundo este salmo, são os seguintes. Devemos ter um desejo sincero de conhecer os retos caminhos de Deus e a verdade da sua palavra. Resumo 2. Precisamos estar disposto a esperar em Deus todo dia. Terceiro item, devemos com humildade obedecer a Deus e ter sempre um caráter segundo a vontade de Deus e temer ao Senhor. Quarto, visto que o pecado é um obstáculo para se conhecer a Deus e seus caminhos, precisamos abandonar o pecado e sermos purificados e perdoados pelo sangue do Cordeiro Imaculado Jesus Cristo. Se eu atentar à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, é bom orar, buscar, consagrar para receber a salvação e também a paz e a alegria e ser um instrumento nas mãos de Deus. Como? O Senhor não me ouvirá, mas se eu andar direitinho nos caminhos do Senhor, orar, jejuar, consagrar, buscar o Senhor, invocar Ele na beleza da sua santidade, Ele me ouve, porque Ele tira todos os embaraços do caminho e o caminho é Jesus e nós estamos felizes com Ele. Quinto item, contratempos na vida não são primeiramente um sinal de desagrado de Deus. Conhecer a Deus e seus caminhos pode resultar em sofrimentos e perdas que, do contrário, não teríamos tido. O exemplo ímpar dessa verdade é o próprio Jesus, que obedeceu perfeitamente à vontade de Deus, no entanto, sofreu tristeza, traição e a cruz. O crente que permanece na vontade de Deus deve contar com isso, que ele passará neste mundo 3 aflição, mas tem de bom ânimo, não pasme, não recue, não volte atrás, porque quem põe a mão no arado não pode olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas olhai para mim e serei salvo todos os tempos da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oricandalabaia, orihandará, cirandará. Oh, glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus, que maravilha. Salmo 27:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me, oh glória, pela vereda direita.
por causa dos que me anda espiando. Nós somos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, mas nós não devemos andar direito para dar exemplo para os demais. Que maravilha! Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Resumo desse verso, Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias neste mundo, que na maioria das pessoas não chegam a mais de 70 ou 80 anos, são poucos em relação à eternidade. Devemos orar por uma sábia compreensão da brevidade da nossa vida, para termos diante de Deus um coração sábio no emprego de cada dia que Ele nos concede, considerando que esta vida é uma preparação para a outra. A outra devemos entender o que Deus deseja realizar para si mesmo, para a nossa família e para o próximo, através do nosso serviço fiel, quando terminar aqui. O nosso tempo e chegarmos ao céu será avaliado como foi ou deixou de ser a nossa dedicação a Deus. Com isso, em vista, devemos orar, pedindo um coração sábio e um santo temor de Deus e o seu favor em nossa vida, em nosso trabalho para Ele. Salmo 119, 12. Bendito és tu, ó Senhor. É uma interrogação. Ensina-me os teus estatutos. Salmo 143 e 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plena. Provérbio 4 e 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras diretas te fiz andar. Segundo Crônicas 17, 9. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Resumo desse verso. E ensinaram o livro da lei. Um reavivamento espiritual logo acabará, se não for baseado firmemente na palavra de Deus e no compromisso inabalável de obediência aos seus ensinos. Isso é tão certo no novo concerto como o era no antigo. Qualquer movimento espiritual que não se baseia firmemente na revelação original e fundamento de Cristo dos apóstolos está fadado a fracasso ou tenderá ao emocionalismo ou ao humanismo. Deuteronômio 4 e 1. Agora, pois, ó Israel, ouve o estatuto e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Resumo desse verso, Deuteronômio 4 e 1. Para os cumprirdes, para que vivais a vida e as bênçãos e a posse de Canaã, dependem da afinidade espiritual entre Israel e Deus. As promessas de Deus estendem-se a cada geração seguinte, se cultivamos a plena comunhão com
com o Senhor. Vivamos no seu temor, ensinamos os nossos filhos o caminho do Senhor e o buscamos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma com verdadeira fé e amor. Deuteronômio 4 e 5. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatuto e juízo como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qualquer ides a herdar. Deuteronômio 4 e 10. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendei-las para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então, meus queridos, aqui é de geração para geração, o pai ensinando, e a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que deve andar, para que na velhice não venha se desviar. Mas mesmo que ele não esteja servindo a Deus, ele sabe que a palavra está lá dentro do seu coração, porque aconteceu comigo quando eu era criança, garoto, e eu fui criado dentro da igreja, mas depois de um tempo, não fui mais. Mas quando eu vi assim uma reunião numa praça falando do amor de Jesus, o Espírito Santo tocava em mim, que eu sabia que era a realidade, a fidelidade de Deus para com a humanidade. E eu sabia que a palavra mexia lá no íntimo do meu coração, e eu falava: um dia eu tenho que ser crente. É salvo, liberto do pecado e da miséria. Eu vim pela dor, mas graças a Deus que aqui estou, salvo, liberto, curado e falando a tua santa e gloriosa palavra, Senhor da glória. Deuteronômio 4 e 36. Desde o céu te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Agora, Deuteronômio 5 e 31. Porém, tu estás aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatuto e juízo que tu lhes has de ensinar, que cumpra na terra que eu lhes darei para possuí-la, ou seja, a terra de Canaã. E aqui nós sabemos que nós vamos para Canaã celestial. Então devemos estar alicerçados, firmados nesta rocha inabalável, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz, e agora nós fazemos a sua vontade. Pregamos com a ousadia do Espírito Santo para penetrar esta palavra nos corações tristes abatidos, para que seja bênção nas mãos de Deus. Oh, glorificado é teu nome, Jesus. Aleluia, oh, glória. Deuteronômio 11 e 19. Ensinai a vossos filhos, falando deles assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, deitando-te e levantando-te. Então fala toda hora, fala, não se envergonhe do evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, não perece, mas tem vida eterna. Então, meus queridos, devemos estar firmados na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Não recue, o Senhor é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Deuteronômio, Provérbios, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, e ensina ao teu justo, ele crescerá em todo entendimento. Isaías 2 e 3. E virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos
ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Que maravilha! Isso é coisa maravilhosa, a palavra de Deus. Graças a Deus. Jeremias 31 e 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jesus Cristo, quando perdoa, ele diz: e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e agora é novidade de vida, vida diferente, vida com Deus. As coisas velhas já foram para as profundezas do abismo, não consta mais na nossa vida, agora a nossa vida é diferente, vida nova, vida com Deus. Resumo desse verso, Jeremias 31 e 34, porque todos me conhecerão, e na era do novo concerto, cada pessoa que crê em Jesus conhecerá diretamente e terá comunhão pessoal com Ele. Todos terão acesso direto a Deus, e a presença do Senhor será comunicada ao crente mediante o Espírito Santo, porque nós somos templo, casa adornada do Espírito Santo de Deus, para que Ele faz morada, para nós abrir a boca, e Ele cheio de palavras boas, que vai de encontro às almas carentes, necessitadas. Ó filho meu, dai-me o teu coração, filho meu, ó glória a Jesus, aleluia, aleluia. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Jeremias 31 e 34. Perdoarei a sua maldade. São aspectos fundamentais do novo concerto, o perdão dos pecados e a resultante reconciliação com Deus, ambos originados no sacrifício expiatório de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando Ele tomou sobre si o meu pecado, os vossos pecados, foi levado ao matador como um cordeiro mudo, sequer abriu a sua boca, e os acusadores acusavam, e Ele disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, a ignorância é a falta do conhecimento, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, Jesus! Oh, glória! Mateus 4 e 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Resumo desse verso: o reino. E curando nos evangelhos, o reino de Deus está estreitamente associado à cura, aos milagres e à expulsão de demônio. O reino de Deus inclui bênçãos para o corpo e não somente para a alma. Graças a Deus que Jesus é maravilhoso, Ele é médico, Ele é salvador, Ele é tudo na nossa vida. Oh, glória a Jesus! Mateus 7 e 29. Portanto, os ensinava com autoridade e não como os escribas. Não, porque os escribas não tinham a unção e a virtude do Pai para abrir a boca e Ele repreender os demônios, curar a enfermidade, fazer obra maravilhosa, ressuscitar aqueles que estavam mortos e também ressuscitar aqueles que estão mortos no pecado, da miséria, reabilitar, pôr no lugar de honra, dar um linguajar diferente, pôr uma ótica nova para que veja com nitidez, tira a crosta dos teus olhos para que veja. Oh, glória a Jesus, aleluia. Agora Mateus
13:54, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam. Diziam: de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Eles faziam interrogação entre si quando via o poder, as maravilhas que Jesus operava naqueles destinatários por onde ele passava. Era só maravilha. Ele curava, ele fazia obras extraordinárias, o povo ficava boquiaberta, e os invejosos que tinham dor de cotovelo ficavam furiosos, ferozes contra ele. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele é o poder, se ele é a vida, se ele é tudo no céu, na terra e no mar, todas as coisas pertencem a ele, e eu e você também pertencemos a ele. Graças a Deus. Aos milagres e à expulsão de demônios, o reino de Deus inclui bênção para o corpo e não somente para a alma. É maravilhoso. Mateus 7:29, portanto, os ensinava com autoridade e não como os escribas. Não, ele era e é e continua sendo a máxima autoridade das autoridades. Mateus 13:54, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga, e de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? É uma pergunta interrogativa. Marcos 1:22, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Porque ele é a máxima autoridade, é ele. Então eles ficavam abismados com a sabedoria. E é isso mesmo. As pessoas, quando vai na igreja, que Deus começa a operar maravilha, eles ficam boquiabertos, porque ele até diz: por que eu já não vim antes? Porque esse lugar aqui é um lugar abençoado, onde habita o Espírito Santo, batiza crente e faz obras extraordinárias, porque este é o poder da palavra do Senhor na vida dos seus salvos, para repreender demônio, curar a enfermidade e ser um instrumento nas mãos de Deus. Marcos 1:22, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ele é diferenciado, meu querido. Marcos 4:2, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles diziam na sua doutrina. Resumo desse verso: parábolas Jesus ensinava frequentemente por parábola e uma ilustração da vida cotidiana, revelando verdade aos que estão com o coração disposto a ouvir e ao mesmo tempo ocultando essas mesmas verdades aqueles cujo coração não está preparado. Mas dai-me o teu coração, filho meu. Para quê? Para o Senhor limpar, lapidar, adornar, e o Espírito Santo fazer morada. Ele faz uma limpeza geral do pecado, faz uma limpeza total. Ele é a pureza, e quando ele faz muito bem, para que ele se renove, se transforme e seja uma nova criatura salva, liberta, registrada no livro da vida como filho. Marcos 6:2, e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe veio essas coisas? É uma pergunta interrogativa. E que sabedoria é esta que lhe foi dada? É mais uma interrogativa. E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Eles estavam cheios de interrogações, porque eles não tinham conhecimento. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Então, meus queridos, nós devemos servir esse Deus que é maravilhoso. Ele é conselheiro, é Deus forte, é príncipe da paz e Pai da eternidade. São João, Evangelho 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Resumo desse verso. O Espírito Santo, o Consolador, é identificado aqui como o Espírito Santo. Para o crente do Novo Testamento, o aspecto mais importante do Espírito não é a sua grandeza, nem é o seu poder, mas a sua santidade, seu caráter santo, manifestado na vida dos crentes. É o que mais importa. Que coisa maravilhosa! A pessoa vivia numa tanga, numa situação caótica, fazendo tudo que o diabo oferecia. Aí ouviu a palavra e creu. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas creu, deu lugar ao Espírito Santo de Deus e ele fez a obra, limpou, adornou e agora fez morada. Oh, aleluia, oh, glória a Jesus, aleluia, Jesus, que maravilha. São João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome vos ensinará. Eu estou refrisando esse verso. Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Resumo desse verso. O Espírito Santo, o Consolador, é identificado aqui como o Espírito Santo. Para o crente do Novo Testamento, o aspecto mais importante do Espírito não é a sua grandeza, nem o seu poder, mas a sua santidade, seu caráter santo manifestado na vida dos crentes é o que mais importa. É o mais importante na vida. Não é ser rico, milionário. Se você tem o comer, o pão de cada dia, seu emprego, sua casa e sua família, dê graças a Deus, porque as demais coisas o Senhor acrescentará, que Ele sabe as nossas necessidades. O mais importante está aqui, é ter Jesus na nossa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos orienta e nos dá graça para vivermos nesta vida maravilhosa. João 6:45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Está vendo? É o próprio Jesus que diz que todo aquele que ouve a palavra, dá lugar, vem a Ele. Sabe por quê? Porque creu. Quando crê, dá lugar. E o Espírito Santo opera, lapida, adora, faz um instrumento e dá uma nova linguagem para ser levado a palavra de Deus. Você agora se torna um mensageiro, um arauto, um representante, um embaixador da palavra de Deus para pregar com ousadia, repreender os demônios, curar as enfermidades em nome de Jesus. Aleluia, oh, glória! Aleluia! São João 2:27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou assim. Nele permanecereis. Esse é o resumo agora. Nele permanecereis. Resumo desse verso. A sua unção vos ensina. Todo filho de Deus recebe a unção, o Espírito Santo para guiá-lo na verdade, à medida que os crentes permanecem em Cristo e leem a palavra de Deus. O Espírito Santo
os ajuda a compreender suas verdades redentoras. Primeiro item, todos os crentes podem estudar e conhecer a verdade de Deus e aprender uns dos outros mediante o mútuo ensino, exortação, instrução. Segundo item, dessa forma, os crentes têm duas salvaguardas contra o erro doutrinário, a revelação bíblica e o Espírito Santo. Terceiro, o crente não precisa dos que ensinava doutrinas extra-bíblicas. Esse é o significado das palavras de João. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Sabe por quê, meu querido? Porque o Espírito Santo, você dá lugar de descauterizamento que estava cega concernente às coisas celestiais. Abra a tua intelectualidade, você fica sábio, dá uma ótica nova e dá um linguajar diferente, santo, puro, para abrir a boca e falar do amor de Jesus. Porque ele agora é embaixador de Jesus. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Atos 5:42. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a falar, a fazer, mas a ensinar. Resumo desse verso 1:1 de Atos. O primeiro tratado no Evangelho, segundo Lucas, temos o relato de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo. No livro de Atos, temos a continuação do relato, como seus seguidores, no mesmo poder do Espírito Santo, proclamaram o mesmo Evangelho, operaram o mesmo tipo de milagres e viveram o mesmo tipo de vida cristã. O Espírito Santo reproduzindo a vida e o ministério de Jesus através da igreja é a principal ênfase teológica do livro de Atos. Esse livro poderia muito bem ser chamado Os Atos do Espírito Santo. Observe os itens abaixo sobre o registro inspirado do Espírito Santo no livro de Atos. Primeiro, todo o texto bíblico de Atos, inclusive o das narrativas históricas, tem relevância didática, ensino e teológica dos fatos confirmam esta verdade. A declaração bíblica de que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. B. A declaração paulina de que as narrativas do Antigo Testamento é um propósito didático e instrutivo. Ele afirma que essas narrativas são exemplos de relevância prática e teológica para o crente. O que é válido as narrativas históricas do Antigo Testamento também o é Atos. Os propósitos, segundo item, os propósitos primários que Lucas tinha em mente ao escrever o livro de Atos era, portanto, o seguinte: apresentava um padrão definitivo
da atividade do Espírito Santo. E item 6c mostra como essa doutrina deve relacionar-se como a vida dos crentes em Cristo. Note especificamente dois elementos neste livro, que são normativa na teologia e na prática. E o registro repetido e harmônico de Lucas das muitas ocasiões em que ocorreu o batismo no Espírito Santo, ou quando os crentes foram cheios do Espírito Santo. Segundo, as muitas atividades do Espírito Santo, livro de Atos, que forneceram à igreja os padrões de justiça e de testemunho e do poder de Deus desejava para seu povo nos últimos dias na era da igreja. Amém e amém, graças a Deus. Senhor, muito grato por esta mensagem maravilhosa do Espírito Santo. Amém, amém, glória a Deus. Agora nós vamos orar e depois vamos encerrar esta programação. Se você quiser entrar em contato conosco, nós ficamos muito gratos. Fale algo da nossa programação através do nosso canal no YouTube. E nós estaremos muito felizes em colaborar com vocês naquilo que vocês quiserem fazer conosco. E eu sempre digo, se alguém quiser nos convidar para irmos à vossa congregação, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas não fazemos acepção de ministério, porque a obra de Deus, a igreja foi comprada e lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Não foi por A, nem B, nem por dólar, nem por ouro, mas foi pelo sacrifício de Jesus. Então vamos orar. Bondoso eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem gloriosa, maravilhosa, de ensino, porque Tu nos ensina, Tu nos capacita, Tu abre a nossa mente para encher de palavras boas para guardar, como disse o salmista, escondi a Tua palavra e guardar é o mesmo termo, dentro do meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, abençoa os ouvintes, dá saúde, salva seus familiares, abençoa a nossa vida, abençoa a Ashley, que é a nossa sonoplasta, minha neta, para que ela seja um instrumento, a Sofia, abençoa minha companheira, minha filha Karina, meu filho Gessé, abençoa toda a igreja da face da terra, abençoa os pastores, sem exceção de ministério, abençoa o nosso pastor Pereira, dá saúde a ele, resolve aquele problema da sua filha, abençoa o pastor Bezerra, que se encontra tantos anos naquela situação, ali naquele leito, Senhor. Tem compaixão e misericórdia do nosso pastor Bezerra, abençoa ele, abençoa a questão do nosso penitenciário, cadeia pública, unidade da FEBEM, salva, liberta, opera maravilha, em nome de Jesus. Amém.